Ei, Brasil! Então, vamos seguir com as dicas essenciais de direito civil para o exame de ordem, ou para você que esteja aí estudando direito civil como um todo. Seguindo a questão do que nós tratamos no bloco anterior sobre a questão dos incapazes, a gente vai observar mais um ponto importante. Dá uma olhada aqui no material novamente. Quando é que a gente chama os curadores? Aqui é bastante interessante e eu quero que você observe o seguinte. Os menores serão cuidados pelos pais ou pelos tutores. Beleza, isso aí a gente já sabe. Mas quando a gente tem a questão aqui dos maiores, que são os ébrios, os toxicômanos, aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam vontade, e os pródigos, a gente vai chamar o fenômeno do curador. Sabe por quê? Muitas vezes acontece o seguinte, vocês até ficam, às vezes, nessas dúvidas. O menino tem lá 17 anos de idade e, infelizmente, ele já está viciado em tóxicos, tá? Já está lá viciadaço em tóxicos. E aí, ele é incapaz porque ele é menor, né? Ele é incapaz porque ele tem 17 anos. Mas quando ele completa 18 anos, a capacidade é automática. Quando você completa 18 anos, a capacidade é automática. Professora, ele fica capaz. Só que ele já está numa situação de vício em tóxico muito pesado. E os pais ali vão continuar tomando conta dele. Só que no final das contas, ele é capaz, porque a capacidade se presume. Então é preciso de uma demanda judicial para interdição dessa pessoa. A gente nem fala mais interdição, tá? Eu falo aqui porque eu sou das antigas e antigamente a gente usava muito essa expressão. Então a gente substituiu por uma curatela. A gente faz a curatela do incapaz, mas precisa de uma demanda judicial para isso. A gente precisa de uma demanda judicial para poder fixar a curatela daquela pessoa. Professora, tudo bem, entendi, mas assim, a gente vai colocar a curatela por uma decisão judicial. Quem é que vai curatelar? Pode ser o cônjuge da pessoa, porque a gente já está falando de pessoas maiores, pode ser o cônjuge, pode ser os pais, pode ser os filhos. Roberta, idade avançada, né? Senilidade, é causa justificativa para a interdição de uma pessoa? Não. Infelizmente, a gente encontra muitos filhos, né, que ficam aí querendo interditar os pais, às vezes para pegar o dinheiro dos pais da aposentadoria. Um horror. Mas a idade avançada, por si só, não é característica de interdição. Porque existem pessoas que falecem em idade extremamente avançada e completamente lúcidas. A minha avó faleceu com quase 100 anos de idade, completamente lúcida. Já existem outras pessoas que mesmo numa idade não tão avançada ali, tem uma doença demencial ou alguma coisa que a impede de tomar decisões. Aí é caso, sim, de curatela. Só que depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela virou uma medida excepcional, tá? A curatela virou uma medida excepcional. Roberta, como assim? Uma medida excepcional no sentido de sempre que puder ser evitada, nós vamos evitar. Mas existem casos que não tem como. Como, por exemplo, esses casos aqui dos ébrios, dos toxicômanos, de quem, por causa transitória ou permanente, não manifesta vontade, e os pródigos. Um exemplo dessa questão de causa transitória ou permanente. Às vezes uma situação de uma deficiência permanente, que a pessoa, por conta mesmo da deficiência, não manifesta vontade. E se ela não manifesta vontade, aí ela vai ser considerada incapaz porque não manifesta vontade. Ou uma pessoa, por exemplo, no alto momento ali da Covid, que muitas pessoas foram internadas e precisaram ser entubadas. Com aquilo, existe uma sedação, a pessoa entra num coma induzido.
ela não manifesta vontade nenhuma. Mas, professora, ela, como é que fala? Continua a vida, né? Continua a vida. Ela só tá ali dormindo, mas continua a vida. Essa situação é uma situação temporária, né? E essas pessoas precisaram que alguém tomasse conta da vida delas, principalmente financeira, pagar conta, verificar um funcionário, né, que trabalha na casa da pessoa, ou receber o dinheiro da pessoa lá no banco e pagar as contas da pessoa. Você não pode simplesmente sair invadindo as coisas dos outros, ainda que seja da sua família. Para esses casos, o que aconteceu naquela época? As demandas de curatela. As pessoas entraram com as ações, geralmente filho ou cônjuge entraram com as ações pedindo a fixação da curatela porque a pessoa estava, mediante a presença de um laudo médico, incapacitada, ainda que provisoriamente, temporariamente, de tomar as decisões, tá? Então, a curatela é isso. E essa curatela só vai também ser fixada por decisão judicial para tomar conta dos maiores, ok? Também por decisão judicial. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando a pessoa, por exemplo, existem situações da pessoa, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down. Essa pessoa, e eu conheço, consegue fazer tudo da vida. Trabalha, se desenvolveu, são extremamente carinhosos, seguiram a vida mesmo, sabe? Se esforçam todos os dias para estarem inseridos no mundo atual. Outros não. Outros, que eu também conheço, não conseguiram se desenvolver tanto e já não possuem tanto discernimento assim. Esses que são maiores, com síndrome de Down e que não conseguiram desenvolvimento, eles podem ser curatelados, tá? Os que se desenvolveram são capazes e vão seguir a vida. Agora, existem outros que se desenvolveram parcialmente, né? Eu não tenho nem propriedade para estar falando disso, porque assim, eu não tenho esse conhecimento da área médica, mas estou falando aqui do empirismo de vida mesmo. Coisas que a gente vê, visualiza por aí, e tanto no campo jurídico quanto no campo fático mesmo. E essas pessoas precisam de um apoio para se sentirem mais seguras nas tomadas de decisões. Aí entra um sistema que veio com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a chamada tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada é uma situação muito peculiar, prevista, vamos botar aqui no nosso código, prevista no artigo 1783-A. Olha lá, a tomada de decisão apoiada. Tá vendo que é uma coisa bem recente, incluída aí em 2015, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E é uma coisa maravilhosa. Por quê? Quando alguém é efetivamente curatelado, quem toma as decisões da vida da pessoa é o curador. Então, se eu for curatelada por alguém, quem vai tomar as decisões da minha vida é o meu curador. Então, quem vai pagar minha conta, quem vai mexer na minha conta, tudo, meu curador. Agora, existem pessoas que podem ser apenas apoiadas. Não é uma curatela, porque o curador não toma decisão final, porque o apoiador nesse caso não toma decisão final. Caiu uma questão no exame de ordem assim: João tem síndrome de Down, Maria tem síndrome de Down. João e Maria são apoiados pelos seus respectivos pais. Cada um tem 2 apoiadores, os seus pais, ok? E aí, o que acontece? Eles foram fazer um contrato de locação. Nesse contrato de locação, os apoiadores podem assinar o contrato ou não faz diferença? A gente tem que visualizar o 1783-A, que diz o seguinte, olha lá, a tomada de decisão apoiada, a TDA, é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas
com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança. Então, pelo menos 2 pessoas, tá? Para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida. Veja que é só um apoio, fornecendo-lhes elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Para formular o pedido de tomada de decisão apoiada, que é judicial, a pessoa com deficiência e os apoiadores vão apresentar um termo que constam os limites do apoio a ser oferecido, porque também você não vai entrar tanto assim na vida da pessoa, né? E os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade e os direitos aos direitos e aos interesses da pessoa que se deve apoiar. Esse pedido será requerido pela própria pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio. Tá vendo que é uma demanda judicial que não tem réu? É uma demanda judicial que é um requerimento só. Eu, que preciso ser apoiada, quero nomear meu pai e minha mãe para me darem o apoio. Eu posso. Então, nós vamos ter aí 3 autores dessa demanda. Não é uma demanda que possui um conflito, um litígio, não. Na curatela, existe o litígio, porque na curatela, geralmente, o curador ajuiza a ação pedindo a curatela do curatelado, que é o réu da demanda. Tá? Então, aqui é uma coisa assim, né, muito tranquila. Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, que é lá a galera do psicossocial forense, né? Após a oitiva do MP, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão o apoio. Não é algo jogado, não. O MP também atua nessas demandas. A decisão tomada, por pessoa apoiada, tem validade e efeito sobre terceiros sem restrições, desde que inserida nos limites do apoio acordado. Então, quando a decisão é tomada, essa decisão tem validade, mas dentro dos limites do apoio acordado. Terceiro com quem a pessoa apoiada mantém a relação negocial pode solicitar que os apoiadores contrassinem o contrato ou acordo. Foi esse parágrafo aqui que foi cobrado na prova da UAB. Os 2 lá com síndrome de Down eram apoiados pelos seus respectivos pais, e aí no final das contas eles queriam casar e alugar um apartamento. Quando eles foram alugar o apartamento, o locador pediu que os apoiadores de cada um contrassinassem o contrato. Pode isso, Arnaldo? Pode isso com certeza, tá? Por conta do parágrafo 5º. Terceiro, com quem a pessoa apoiada mantém a relação negocial, pode solicitar que os apoiadores contrassinem um contrato de acordo, o contrato ou acordo especificando por escrito a sua função. Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a própria pessoa apoiada e os seus apoiadores, deverá o juiz, ouvindo o Ministério Público, decidir sobre essa questão. Se o apoiador agir com negligência, ele vai ser retirado do apoio, tá bom? O juiz destituirá o apoiador. E a própria pessoa apoiada vai poder, a qualquer tempo, solicitar o término do acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. Tudo bem? E tudo que se aplica à curatela no que couber, se aplica à questão da tomada de decisão apoiada. Veja, então, que essa parte de tomada de decisão apoiada é uma situação muito peculiar de uma pessoa ser apoiada e não curatelada. E quem são essas pessoas que podem ser apoiadas? São as mesmas elencadas aqui, que podem ser curateladas. Então, aqui a gente tem também a questão da tomada de decisão apoiada.
Veja que são 2 apoiadores, tá? 1783A, ok? Agora, veja então, e se você quiser dar o print nessa tela, dá o print nessa tela, a gente vai observar o seguinte: o absolutamente e o relativamente. Professora, essas pessoas, elas podem praticar atos da vida civil? Podem, desde que sejam representadas. Agora, se elas praticam um ato sem o representante, se elas praticam um ato sem o representante, este ato vai ser o quê? Ora, se o absolutamente incapaz pratica o ato sem o representante, este ato será o quê, pessoal? Este ato será, de fato, o quê? Nulo. Será nulo. Com base em qual artigo? Artigo 166, inciso 1. Então, o absolutamente incapaz que pratica um ato sem a representação do seu representante, o ato é nulo. Professora, e o relativamente? O relativamente que pratica o ato sem o representante, o ato é anulável. Não é tão grave assim, conforme o artigo 171, inciso 1. Lembrando que se isso acontece, aqui ó, o ato é anulável, existe um período de 4 anos de decadência para invalidar este ato. Então, o relativamente incapaz que pratica o ato sem o seu representante, este ato é anulável. Só que para anular, nós temos um prazo para cumprir. São 4 anos de decadência. Agora, existe uma cereja do bolo aqui que eu quero colocar com você, que é o seguinte: essa cereja aqui, ela é bem bacana. Por quê? Porque quando a gente fala de menor com mais de 16 e menos de 18 anos, esse menor é denominado menor púbere. Você já sabe que esse menor púbere, ele vai praticar os atos da vida civil, mas ele tem que ser o quê? Ele tem que ser representado. Porque se ele não estiver sendo representado, ele vai simplesmente se ferrar depois. Por quê? Porque o ato é anulável. Mas existem 3 coisas que essa pessoinha aqui pode fazer que não vai dar nada. Existem 3 coisas que essa pessoa pode praticar sem o seu representante e este ato ainda assim ser válido. O quê? Fazer o próprio testamento. Porque a partir de quantos anos eu posso fazer o meu próprio testamento? A partir dos 16 anos. Fazer o próprio testamento. O que mais? Aceitar contrato de mandato e ser testemunha, tá? Aceitar contrato de mandato e ser testemunha. Aqui a gente tem exatamente 3 situações excepcionais que vão ser situações nas quais o menor com 16 a 18 anos pode praticar sem o seu representante e o ato ainda assim ser um ato completamente válido, ok? Ser um ato completamente válido. Maravilha?
Show de bola? Então, fazer o próprio testamento, porque para fazer o próprio testamento eu preciso ter pelo menos 16 anos. Aceitar contrato de mandato e ser testemunha. Tudo bem? Caiu uma questão no exame de ordem, caiu uma questão pela FGV que foi assim. Dá o print nessa tela se você quiser, mas eu vou te contar aqui uma questão que foi cobrada pela FGV. Eu não lembro se foi para concurso ou para exame de ordem, mas só sei que foi cobrado, como dizia Chicó, né? Do Alto da Compadecida. Eu não sei, só sei que foi assim. Foi uma questão mais ou menos assim. O João, ele tem 15 anos. E ele tem um canal no YouTube que ele ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. Ele tem um canal lá, porque hoje em dia é a era do TikTok, né? É a era do TikTok. O YouTube. Aí, o que acontece? Quando a gente fala de... Como é que fala? De grana, a pessoa já está ganhando ali um bom dinheiro, né? Vivendo a vida dela. Pode ser que ela seja emancipada, né? Pode ser que ela seja emancipada, mas vamos com calma aqui. Aí, esse rapaz, 15 anos, já é o YouTube, ganha muito dinheiro. Quando ele completou 16 anos, ele foi lá no cartório mais perto e fez um testamento. E ele foi fazer esse testamento sozinho, tá? Foi fazer esse testamento sozinho. Quando ele completou 17 anos, os pais dele falaram assim: vamos emancipar. Os pais emanciparam o filho, tá? Emanciparam o filho no cartório. Tá acompanhando a ideia aqui? Quando tinha 17 anos e meio, o João morreu. O João morreu e os pais descobriram que ele tinha feito um testamento deixando esses bens para o seu melhor amigo. Deixando alguns bens para o seu melhor amigo. Na verdade, ele deixou metade dos bens dele, metade dos bens para o melhor amigo, tá? Primeira pergunta. Vamos lá. A FGV queria saber o seguinte. Ele, nesse contexto aqui, o João poderia ser considerado emancipado aos 15 anos por conta do canal no YouTube? Sim ou não? Com 16 anos, ele poderia fazer o testamento? Sim ou não? Com 17 anos, os pais poderiam emancipar ele no cartório? Teria necessidade? Sim ou não? João morreu e descobriram no testamento que ele deixou metade dos bens dele para o amigo. Isso poderia acontecer? Sim ou não? O que você me diz? Veja que a banca quer que você tenha um conhecimento amplo dessa temática. Quer que você saiba de capacidade, de emancipação, de testamento e de cota testamentária. Você saberia efetivamente responder tudo isso? Professora, qual é a resposta? A gente volta no próximo bloco. Beijo.